Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para a prévia do Real Madrid, trazer as últimas informações do time que entra em campo na segunda-feira. Vou falar para vocês o que a gente viu na prévia desse jogo, quem deve jogar e quem não, e tentar entender a situação de Kylian Mbappé. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários, mas bora falar sobre este momento. O Real Madrid entra em campo nesta segunda-feira. Sim, teremos uma semana bem atípica para o time de Arbeloa, que vai jogar contra o Getafe na segunda-feira e depois enfrenta o Celta de Vigo fora de casa na sexta-feira. Uma semana bem diferente para o Real Madrid, que vai jogar, como eu disse, segunda e sexta-feira devido ao calendário, principalmente ao jogo de ida da Liga dos Campeões, que é na terça-feira seguinte, não nessa terça-feira, na próxima. O Real Madrid teve que adaptar o calendário porque já tinha previsto esse jogo para segunda-feira, nessa semana que o Real Madrid não joga a Copa do Rei, já foi eliminado, por isso La Liga colocou o jogo do Real Madrid contra o Getafe na segunda-feira no Bernabéu e por isso adiantou também o jogo para sexta para o Real Madrid ter mais tempo de preparar o jogo de ida contra o Manchester City, já que o Real joga na terça-feira. Enfim, questões de calendário, vamos ter uma semana, como eu disse, atípica, que começa na segunda-feira com o Real Madrid enfrentando o Getafe no Bernabéu, um Real Madrid que tem os focos todos colocados nesse momento em Kylian Mbappé para tentar entender a real situação do atacante francês. Antes de falar sobre Mbappé, só trazer alguns números para quem sempre está de olho nas estatísticas da partida. O Real Madrid tem um retrospecto muito positivo contra o Getafe, são 8 vitórias consecutivas, mas são 8 vitórias sem uma grande quantidade de gols, tá? Os dois últimos jogos foi 1-0 para o Real Madrid, e nesse recorte dos últimos 8 jogos a gente tem 4 placares de 1-0 para o Real Madrid, 3 2-0 para o Real Madrid e 1 2-1 para o Real Madrid. Faz muito tempo que o Real não consegue vencer o Getafe por mais de 2 gols de vantagem, porque a gente está falando de um time que costuma se defender muito bem. O Getafe, inclusive, é um dos times que menos recebe chutes no gol em La Liga. É verdade que nessa temporada tem muitos problemas para marcar gols. O Getafe é o segundo pior ataque de La Liga, só não é pior que o Lanterna Oviedo, e defensivamente tem tido problemas para conseguir se defender, mas a gente já imagina que o jogo possa ser aquele ônibus do Bordalás estacionado no Bernabéu nessa segunda-feira. No Bernabéu, ou seja, em casa, o Real Madrid tem um retrospecto ainda mais positivo contra o Getafe, são 16 vitórias consecutivas só olhando para os jogos em casa do Real Madrid, que não perde por Getafe jogando na sua casa desde 2008, faz muito tempo que o Getafe não consegue vencer o Real Madrid no Bernabéu ou em casa, porque a gente teve aquele ano que o Real Madrid jogou também no Di Stéfano durante a pandemia. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo, que o Real Madrid está proibido de perder, já que o Barcelona venceu o seu jogo neste fim de semana, e para conseguir manter um ponto de vantagem aí, na diferença, né? O Real Madrid vai continuar sendo o segundo, mas para o Barcelona só ter um ponto a mais, o Real Madrid precisa vencer o seu jogo, não tem para onde correr o time de Arbeloa, que ainda vai ter muitos desfalques para essa partida, não tem Bellingham, não tem Militão, não tem Ceballos, não tem Asensio, e tem a dúvida do Camavinga, que não treinou nesse domingo, com dor de dente, teve que ir para o dentista, o Camavinga, vamos ver se ele vai estar à disposição para o jogo. A lista de relacionados só deve ser conhecida na segunda-feira. A notícia positiva é a volta do Dean Housen, vamos ver se ele vai para o jogo ou não. Mas na entrevista coletiva desse domingo, na prévia do jogo, muitas perguntas sobre a situação de Kylian Mbappé. O Mbappé ficou fora do último jogo contra o Benfica na Liga dos Campeões, e o Arbeloa já confirmou que ele vai parar e não tem previsão para retorno de Kylian Mbappé. A imprensa espanhola fala em 3 semanas, ou seja, o Mbappé estaria para o jogo de volta contra o Manchester City das oitavas de final da Champions no dia 17 de março lá na Inglaterra. Porém, o Arbeloa não fala em tempo de retorno, tá? Diz que o Mbappé só vai voltar quando ele tiver 100%. A gente sabe que desde o final do ano passado o Mbappé arrasta dores no joelho esquerdo, ele teve uma lesão, mas acabou voltando antes do tempo no final do ano passado, não jogou aquele jogo contra o Manchester City.
o último do ano no Bernabéu em 2025. Depois teve uma sequência de 3 jogos e aí já depois não conseguiu mais se manter 100%, ficou fora do primeiro jogo do ano, ficou fora da semifinal contra o Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha e só jogou os minutos finais da final contra o Barcelona na Supercopa da Espanha. Depois disso, o Mbappé foi voltando, até teve uma sequência de jogos, mas antes do jogo contra o Benfica, voltou de novo para o departamento médico e agora faz trabalho de recuperação. Como o Arbeloa disse na entrevista coletiva, não há previsão de retorno de Kylian Mbappé, ele só vai voltar quando tiver 100%. Isso sempre deixa uma dúvida de realmente quando que o Mbappé vai voltar. Ninguém sabe nesse momento. Questionaram o Arbeloa se ele vai voltar para o jogo de ida contra o Manchester City e ele repetiu de novo, nós vamos ir vendo dia a dia as sensações do jogador, como ele está se sentindo, então realmente a gente não tem como saber hoje quando que o Mbappé vai voltar. Aí foram muitas perguntas para tentar descobrir exatamente quando o Mbappé volta e a resposta do Arbeloa foi sempre a mesma, não há previsão, só vai voltar quando tiver 100%. E aí fizeram uma pergunta, o Sérgio Quirante da Zona aqui da Espanha fez uma pergunta interessante para o Arbeloa em relação à Copa do Mundo. Ano de Copa para os jogadores, perguntando para ele mesmo, né, porque ele jogou Copa do Mundo com a seleção espanhola, enquanto ele jogava temporadas com o clube, como é que ele se preparava, ele disse, olha... Eu, na minha época, dava o máximo pro clube e o máximo pra seleção. E eu não entendo um jogador que não deu o máximo pro clube mesmo em ano de Copa do Mundo. Ele disse que o que ele tá vendo no vestiário do Real Madrid são jogadores que estão super comprometidos e dando o máximo pro clube. E ele disse que ele não entenderia um jogador que não desse o máximo pro clube mesmo em ano de Copa do Mundo. Com medo de se lesionar, enfim, tudo isso. Então foi uma resposta interessante. Mas sobre Kylian Mbappé é isso. A gente não sabe quando o Mbappé vai voltar a jogar e teremos que ir jogo a jogo para tentar entender se ele pode ou não estar na eliminatória contra o Manchester City. Sobre a eliminatória contra o City, o Arbeloa não entrou muito profundamente no tema, só disse que acredita que vai ser uma grande eliminatória, até porque é um rival que o Bernabéu, que a torcida do Real Madrid gosta de enfrentar, mas que mais perto do jogo ele vai falar sobre isso, vamos ver. E se a gente pode trazer uma notícia positiva no Real Madrid é o retorno do Rodrigo. Um pouquinho antes de enfrentar o City, o Rodrigo está de volta. Ele está treinando com normalidade, ele ficou fora do jogo contra o Benfica por estar suspenso, né? Por não poder jogar depois do cartão vermelho que ele recebeu. E peço desculpas, está chegando meu almoço, mas vou continuar o vídeo mesmo assim. Sobre o cartão vermelho que ele recebeu no jogo lá em Lisboa, então o Rodrigo ficou fora, mas agora ele tá de volta. Com o Arbeloa, são 11 jogos do Arbeloa no comando do Real Madrid, o Rodrigo só jogou 2. Então há uma curiosidade para saber onde é que ele vai aproveitar o Rodrigo. Com a baixa do Mbappé, muito provavelmente, o Arbeloa deve colocar Vinícius e Rodrigo no ataque desse Real Madrid. O Vinícius que vive grande fase com 6 gols nos últimos 5 jogos. Provável escalação do Real Madrid deve ser Courtois no gol, Trent Alexander na lateral direita, a dupla de zaga Alaba e Rüdiger, talvez entrando o Hausen, vamos ver como é que ele tá, o Carreiras na lateral esquerda, no meio de campo Tchouaméni, Valverde e Arda Güler, e o Camavinga, vamos ver como é que ele se recupera dessa questão do dente aí. Se ele não jogar, provavelmente joga o Thiago Pitart, o menino da base, que o Arbeloa elogiou bastante hoje na entrevista coletiva, e o ataque deve ser Vinícius Júnior e Rodrigo. Vamos ver o que o Real Madrid prepara para essa segunda-feira, um jogo, como eu disse, sempre difícil contra o Getafe, um jogo importante que o Real Madrid está proibido de não somar 3 pontos, porque senão o Barça abre uma vantagem interessante na liderança de La Liga. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentem, peço desculpas pelo entregador tocar na minha porta na hora de receber o almoço, mas é o que temos quando estamos gravando e eu não ia parar de gravar por causa disso. Então, seguimos o vídeo. Um beijo para todo mundo. Volto em algumas horas com mais vídeos para vocês.